Ai, glória a Deus. Oi, gente, vamos reiniciar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Vou esperar aqui o Rodrigo entrar e a Flavinha para gente continuar, né? É muito bom estar tendo a oportunidade de conhecer o coração, a mente dos homens. É um lugar tão difícil de acessar, né? E eu vejo isso como um grande privilégio mesmo de estar ouvindo, né? Eu já escutei coisas que eu nunca tinha escutado também. Então tá sendo assim, para todos nós, um grande ganho. Óbvio, evidente. Ô, Ei, Juju! Juju! Bom demais! Saudade de você e da Lulu! É muito bom a gente estar tendo essa oportunidade, né? De estar escutando o coração do homem e da mulher. E eu acredito que vai trazer muita esperança para o coração de todos vocês que estão aqui nos escutando. Porque nós vamos, de fato, fortalecer a nossa fé para compreender que se Deus alcançou a nossa casa, Oi. né, pode ser que a sua casa nem esteja em crise, mas pode Oi, ser que Deus Flavinha. queira te levar para um próximo nível. Tá, entrou? Então, vamos lá? Tá, Deixa eu chamar aqui eles aqui, vamos lá. Vamos chamar vocês aí. Peraí que eu vou chamar aqui a Flavinha. Aí. Um abraço para a galera de Minas Gerais. O pessoal tá mandando aqui mensagem, a gente abriu um pouquinho os comentários, né? A gente já tá crescendo aí todo mundo de novo, tá voltando todo mundo para a gente continuar. Nós estamos aqui há 1 hora. Vocês viram que eu falei para vocês que 1 hora ia ser muito pouco, a gente não ia nem conseguir entrar na metade do nosso bate-papo. Mas como a gente está falando sobre casamento, sobre família, e a gente não tem... o jogo é muito aberto, é até melhor que a gente bata esse papo depois da meia-noite, que os meninos já estão literalmente dormindo, e a gente vai poder ser cada vez mais transparente e direto. Ei, Thaís, um beijo aí para todo mundo do Havaí. Havaí, Jocum. Galera da Jocum, todo mundo. Robertinha tá aqui com a gente também, um beijo. Um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, a Ju também, Tiaguinho, tá todo mundo aqui com a gente, uma galera que a gente ama de coração. Outra turma que a gente tem caminhado conosco aqui na internet. Vou mais uma vez encorajar vocês. Lincoln, Lara, um beijo. Quero encorajar vocês mais uma vez a mandar muitos directs também. Não perde essa oportunidade, porque eu acho que a gente vai entrar no melhor momento da nossa noite. Mãe. Beijo, mãe. O momento mais especial da nossa noite, porque a gente vai falar para vocês como foi o passo a passo dessa mudança de mindset, né? Essa mudança na vida do Beto e do Rodrigo, né? Você já sabe da minha história, a Flavinha também já compartilhou um pouco do que ela viveu, mas hoje é a noite de nós conhecermos o universo masculino, a mente do homem, como é que funciona, né? O Rodrigo estava compartilhando e o Beto. Amém. Por que que o homem trai? Aonde é a raiz de tudo isso? E a gente falou sobre cultura, a gente falou de começar errado, né? A gente falou que os nossos pais aprenderam errado, nos ensinaram errado. A cultura brasileira, ela é uma cultura mais pornográfica, então tudo isso instiga realmente o homem, né? A figura do homem. O homem ele é realmente conduzido por aquilo que ele vê, diferente de nós mulheres, que é por aquilo que a gente escuta. Então, é muito mais fácil. Aliás, Rodrigo, eu queria compartilhar com você e com a Flavinha algo que o Espírito Santo revelou ao meu coração nessa manhã. Eu hoje acordei e Deus falava comigo em Marcos, capítulo 3, que fala sobre a casa dividida, ela não prospera, que reino dividido não prospera. E lá a partir do 27 fala que um ladrão, para assaltar uma casa, ele precisa prender primeiro o valente, né? E esse valente ele é representado pela figura masculina. E uma das coisas que eu tenho entendido é que nesse século a maior arma que Satanás tem utilizado é o ataque contra a figura do homem, é o ataque para derrubar, para levar o homem cativo. E qual é a moeda que ele está usando? Qual é o caminho que ele está usando? Ele está usando exatamente isso que o Rodrigo falou, a prostituição, o dinheiro e o poder. Tem sido deuses nesse tempo que tem enlaçado literalmente o homem e tem roubado as famílias. Porque quando o homem está fora de casa, a mulher está desprotegida e os filhos também. Então, isso que o Rodrigo falou a respeito dele estar em casa, dele chegar em casa, ele chegar mascarado, no mundo espiritual, Satanás sabe que ele chegou mascarado e que ele não tem autoridade e que ele não tem respaldo nenhum para trazer a blindagem
porque ele está completamente envolvido pelo pecado, ele está completamente envolvido pela mentira, e sendo o pai da mentira, Satanás, aquele homem ele está sendo dominado por Satanás. Então, é muito importante a gente compreender isso, que ao invés da gente olhar para as pessoas, né, para o nosso cônjuge, como o cara que não presta, eu queria que vocês olhassem para ele como as pessoas que estão encarceradas. E que estão precisando né, de ajuda. e que estão precisando de ajuda para serem resgatadas desse laço que Satanás tem feito. Então, para onde a gente se vira, a gente vê que o ataque tem sido muito mais em cima dos homens. Em todo lugar que a gente vai. Em todas as situações. E aí, né? no casamento é assim, quem conseguir escapar primeiro, ajuda a resgatar o outro. Né? Então é assim, na maioria das vezes a mulher escapa primeiro e aí depois ajuda o marido a sair daquela situação, né? E tem casos que é o contrário, tem casos que o homem sai primeiro e depois ajuda a esposa a enxergar. Que é uma minoria, né? É uma minoria, mas acontece, né? Por exemplo, o pastor Zé Carlos, né? Nosso discipulador, aconteceu isso. Ele primeiro foi resgatado. Sim. E depois ele acabou trazendo a esposa e os filhos e por aí vai. Então, mas a grande maioria das vezes acontece primeiro com a esposa, né? Aqui nos nossos casos aqui, lá na casa do Rodrigo e da Flavinha foi a Flavinha primeiro e aqui em casa foi a Nath primeiro também. E depois elas conseguiram, né, com muita sabedoria, que essa sabedoria vem do alto, né? Conseguiram, através das atitudes, muito mais do que das palavras, conseguiram nos ajudar a também enxergar que a gente estava no caminho errado, que aquilo tudo que a gente estava fazendo era um engano, porque é um engano. Você acha que é bom, mas não é bom. Você acha que liberta, mas não liberta. Pelo contrário, né? Escraviza. Escraviza. Você acha que vai ser feliz fazendo aquilo, mas não é uma pseudo-felicidade, porque, na verdade, quando você chega em casa, você está com a consciência pesada, no outro dia você tá de ressaca física e ressaca emocional. Né? E espiritual. E espiritual nem se fala. Então, assim, é realmente mostrar que esse caminho que para os olhos do mundo é positivo, é ganho, é lucro, na verdade é morte. Está caminhando para a morte. Você imagina que Paulo na Bíblia chega e fala assim, tudo isso aí que vocês estão buscando, que vocês estão valorizando, isso para mim é esterco. Né? Paulo é bem light, né? Bem light. Vocês estão correndo atrás de bosta, né? Que é isso, amor. O esterco fica mais delicado. Porque passou da meia-noite, agora a gente vai começar. Quem voltou, voltou, né? Agora nós vamos. Agora nós vamos arrochar o nó. Rodrigão, já vou desativar os comentários. Agora o bate-papo vai ficar muito sério. Eu queria realmente, Rodrigo, que você. Rodrigão, sem cerimônia. Sem cerimônia. E você também. Rasga o verbo. Fala o que quiser falar, viu? Você tem toda a liberdade. Vou desativar os comentários, desativando para deixar vocês bem à vontade, bem livre. E voltando, né? O Rodrigo falou sobre por que o homem trai, aonde está a raiz de tudo isso. Isso que o Rodrigo falou eu achei muito interessante, porque ainda tem essa cultura desse machismo, né? Que parece ser coisa de homem, mas na verdade não é. Já estou colocando comida dentro de casa, já estou pagando as contas dentro de casa, não enche meu saco. E na verdade você mesmo disse aí, né, Rodrigo, que de homem você não estava tendo nenhum papel, né? Não era o fato de estar colocando comida e trazendo provisão para casa, que isso revelava genuinamente, segundo a cultura do reino, o que é ser homem de verdade. E uma coisa, né? que eu senti aqui no meu coração de falar, a gente falou de prostituição, falou de prostitutas, e a gente quer falar também com muito amor e carinho para elas. Né? A gente quer falar para elas que não se submetam a esse lugar, né? Que são seres humanos e que também estão passando por uma situação difícil, de dificuldade. Então a gente quer falar também que pode ficar parecendo que a gente falou de uma forma pejorativa sobre elas, sobre as pessoas. E essas mulheres, elas são filhas de Deus, elas merecem, sabe, o nosso amor, o nosso carinho, e a gente está também de portas abertas para poder ajudá-las. Né? A sair desse cativeiro também, né? Exatamente. A gente está aqui na posição hoje, graças a Deus, de ajudá-las
para que elas tenham a vida transformadas, que elas constituam a família delas, né? E que isso que elas aprenderam errado com alguém algum dia, que elas também possam se libertar dessa situação, né? Obviamente que vocês têm que procurar eu e a Flavinha, gente, para pedir ajuda, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas o que a gente está dizendo é que a gente ama vocês também, né? Porque Jesus ama gente, Jesus ama pessoas, né? Então nós nascemos para amar as pessoas e cuidar bem delas, Cristo, né? Então, de forma nenhuma, eu e o Rodrigo, a gente quis falar de forma pejorativa de absolutamente nenhum ser humano, tá bom? Receba o nosso abraço, o nosso carinho também, se você, por acaso, está aqui nos ouvindo. Vai, Rodrigo. É verdade. E tudo isso traz para a gente justamente como cada um de nós, pelo erro, né, ou pelo desconhecimento, vai sendo atraído de diversas formas. Por exemplo, a gente conversando sobre isso, a Nath falou aí desse século e tudo. Mas é interessante, porque a palavra de Deus, quando ela fala que tudo se repete, que não existe novidade hora nenhuma. Né? Tanto é que obras da carne, que vão estar justamente tudo isso que a gente está falando, Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. E se a gente lê hoje, você viveu, fala, né? Foi o Rodrigo e Beto que escreveu. A experiência, né? Davi viveu há quantos mil anos atrás, né? A experiência, né? É impressionante. A concupiscência dos olhos, Nath. Você vê um rei, um cara poderoso, que derrubou exércitos, conquistou terras, venceu batalhas, e os olhos dele, uma mulher derrubou ele. Uma mulher sozinha. Ele venceu exércitos. Uma mulher sozinha derrubou ele. Então, quer dizer, a concupiscência, o olho dele, o desejo dele no coração, ele mandou buscar a mulher, porque ele era rei. Ele se perdeu por conta de que cada um de nós, a gente vai saindo desse trilho, que, na verdade, né, antes de entrar, a gente nunca entrou. Por quê? Porque a gente volto no início da Flavinha, a gente vai querendo os nossos desejos. Então, Nathalie, não me perturba, não me fala o que eu estou errado, e aí começa aquele negócio, você vai me julgar, você vai me julgar. Então, ninguém quer ser julgado, ninguém quer falar do que está errado, pelo contrário. Você que está errado, me deixa no meu caminho. Assim que a gente vai vivendo. E eu casei para ser feliz, né? Pronto. Normalmente... A maior realidade, Beto, é isso, né? Olha como você falou dos filhos, e aí a gente vai ver a palavra falando inculca nos teus filhos. Desde criança a gente precisa falar isso para eles. É você falando sobre o Caio agora. E eu conversando com os meus, né? A gente falando, ele falou assim, então quer dizer que não existe divórcio. Eu falei, não. Aí na hora eu falei assim, engraçado, porque quantas vezes a gente escuta pais falando para os filhos assim, não, meu filho, qualquer coisa você volta. Vou deixar seu quarto aí, se não der certo, você termina, depois de novo. Olha o que é passado. Aí dá um problema, ele volta para casa, o pai recebe essa pessoa, recebe esse menino. E com o amor do mundo. Olha como é um desconhecimento. Porque o pai vai falar, como é que eu vou falar com meu filho que eu não vou receber ele? Mas o problema foi lá no início. E aí eu conversando hoje, olha a diferença. Eu conversando hoje com os meus meninos, que na minha ideia, 8 anos atrás, era o quê? Justamente o que a Nath falou. Eu tenho 2 filhos homens, vão pegar geral, vai transar com todo mundo, todas as mulheres, vai casar lá para 40 anos, aproveita a sua vida, faz de tudo, porque isso é que é ser homem. É isso. E aí a conversa agora qual é? Meu filho, deixa eu te dizer, como você não pode casar, você vai casar só uma vez, escolha bem a tua mulher. Veja direitinho, porque a hipótese é zero de você tirar uma mulher de dentro de casa, da casa dela, dos pais dela, e depois você devolver. Então, olha como eles já estão crescendo. Peraí. A hora que tiver uma menina, eu tenho que olhar essa menina direito, eu tenho que ver direito, eu tenho que orar, eu tenho que esperar para que eu não erre. Porque se eu escolher errado, eu vou ficar, não é assim que a gente fala, até que a morte nos separe. Rodrigão. E aí a gente vai viver aquilo que Deus mais preparou para a gente de tempo, a gente vai viver mal no casamento, por aí já vê que está errado. Se Deus que é bom, isso aí todo mundo concorda, vai deixar a gente viver o maior tempo da nossa vida, teoricamente, como as piadas dizem, que o casamento é o inferno, o casamento é melhor, e um monte de piadas, a gente vai sendo alimentado disso. É a maior prisão, né? Casamento é a maior prisão, é o inferno.
Exatamente. Então, quando você vai conversar com outro, o cara ainda vira e fala assim, ah, casamento é assim mesmo. Aí você fala, peraí, não é possível. Até aí você vai falar, e como é que eu saio disso? Ah, vamos beber, vamos isso, vamos aquilo, arruma um amante. Tem saída para tudo. Mas a saída nada mais é do que revelar uma insatisfação que está dentro de nós. De quê? De um lugar onde só vai nos satisfazer a verdade, a alegria. Aí a gente sai de obras da carne e vai para fruto do Espírito. A gente procura o fruto do Espírito plantando na obra da carne. Paz, alegria, amor, bondade. E aonde a gente vai achar isso aonde? Não vai ser nunca na carne. E isso também está escrito há quase 2000 anos. Você está falando Agora, aí, Rodrigo? Eu me lembrei, sabe de quê? O negócio é tão troncho, né, Rodrigo? Que antes de casar as pessoas fazem despedida de solteiro. Faz a maior orgia, a maior pornografia, a maior bebedeira. Traz garoto de programa, traz garota de programa. É uma coisa imunda para te levar, para no dia seguinte você ser levado no altar para algo santo. Como é que pode? Uau, é muito louco um negócio desse, né, cara? Aí vai discutir isso na lua de mel, imagina. É doideira, é doideira. Rodrigão, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi a tua conversão. Como é que foi ali a Flavinha pregando o evangelho ali para ti? E aí, no começo, como é que tu ficou? Como é que tu ficou? Acho importante tu falar. É muito importante você falar das comidinhas no micro-ondas. Conta ali como é que foi aquilo. Beto, foi algo incrível, né? Literalmente, de tudo isso que a gente vivia, a responsabilidade era muito minha, né? Porque só intensifiquei as fragilidades que a Flavinha tinha, através justamente do que eu plantava, da desobediência, do pecado, isso tudo foi gerando, a ponto da Flavinha, numa reunião, no almoço, na realidade, com os pais dela, a gente e os meninos, e ela falou que tinha tentado o suicídio. E aquilo para mim foi porque eu morava na casa dela, né? Eu morava na nossa casa, mas momento algum eu era um homem, momento algum eu dividia com ela os problemas. Então isso tudo me trouxe, e é interessante a gente ver isso, porque na realidade a gente fica cego dentro da nossa casa, né? Quantos casais hoje? Eu tenho certeza disso, porque todos nós, Beto, queremos viver plenitude. Todos nós. Só que aonde é que está isso? Aí pronto, começa. Aonde é que tinha isso? Aonde é que tinha isso? Não tinha. E a gente vai se afundando. E a Flavinha, a irmã dela, depois dessa situação, a irmã dela convida ela para ir numa igreja. E a Flavinha vai para a igreja. Para mim, eu vinha, como eu falei, numa estrutura religiosa, achando que eu tinha um relacionamento com Deus, porque eu fazia minhas rezas. E um preconceito gigante, enorme, talvez o maior de todos, com justamente igreja evangélica, com pastor. E a Flavinha, quando ela me fala, ela diz que foi numa igreja evangélica. E quando ela me falou isso, eu falei, como assim? É Jesus que vai me curar, Jesus que vai me mudar. Eu falei, meu Deus, lá vem esses crentes. E eu fui para a rua, obviamente, tinha que contar isso para meus amigos, era o meu relacionamento principal. E várias vezes eu falava, cara, eu não sei o que eu fiz para Deus. Minha mulher virou crente. Porque a Flavinha só queria ir para a igreja, só queria saber de Jesus. Mas aí é o problema. E aí a gente precisa falar porque tem muitas pessoas que estão dizendo isso. Tá só nós quatro. Pode que falar. é a busca por mudar o outro. Então, esse período inicial foi muito difícil, porque ela foi para que o casamento dela seja restaurado. Então, ela criava expectativas em mim. Então, muitas vezes, quantas vezes eu lembro de eu já estar olhando para ela, mesmo não querendo, era a última coisa que eu queria, era igreja evangélica na minha vida, era se envolver com pastor, se envolver com mulher crente. A imagem que eu tinha era minha mulher toda peluda, era aquilo que tinha justamente das informações do mundo, né, que a gente tinha, sobre principalmente a Assembleia de Deus. E aí eu falava, meu Deus, acabou meu casamento, eu vou para a rua, vou levar meus filhos, porque eu não quero isso para minha vida. E aí a Flavinha, nesse meio tempo, ela se apresentava, saía muito para a igreja, depois dessa depressão, já tomando remédio antidepressivo, depois da tentativa de suicídio. E aí ela começou a ter um relacionamento com Cristo,
Só que, obviamente, que nesse tempo que ela disse de 5 anos, o que eu mais fazia era olhar para ela e eu dizia, mas você não está indo para a igreja? Você não está mudando nada. Por quê? Porque a expectativa dela era que eu entrasse na porta transformado. Mas quem estava andando com Jesus era ela. Quem tinha que receber o sopro do Espírito era ela. Mesmo, e aí nós vamos chegar lá na frente, mesmo eu sendo alvo das orações. Porque estavam orando por mim. E isso muda tudo. O céu começa a funcionar a hora que literalmente começa a chegar o nosso nome lá em cima. Por isso a importância de orar, ok? Amém. E aí a Flavinha começou, depois desse tempo, ela começou a ser mais ministrada, começou a ir para a palavra, a igreja, na realidade, o ir para a igreja pode não te mudar em nada, mas o conhecer, né, o Criador, conhecer o dono da palavra, o dono da igreja, aí muda tudo, né? E aí a Flavinha começou a ter um relacionamento. E ela começou a se portar diferente, ela começou a ser ministrada, ela começou a ser exortada, que é justamente aquilo que a gente fala, não vem me corrigir. Todos nós precisamos de correção, todos nós. Até porque a rota que a gente está indo, o resultado é esse. Vamos olhar. É uma oposta. Por isso a palavra conversão, né? Conversão nunca foi um retorno, né? Conversão é o retorno da onde a gente está indo. Os resultados são claros. Você não tem prazer para ir para casa. Você precisa se embebedar para você sair, por exemplo, de uma aflição. Você vai chegar de madrugada em casa, você casado. Isso não é papel de homem em lugar nenhum. É só a gente ser um pouquinho racional que você vai ver que as consequências já chegaram na sua casa. Né? A alegria que tanto busca não existe, a paz que tanto quer você não tem, você viaja, volta, as coisas estão piores, só ficou bom enquanto você estava fora viajando. Então, é uma vida de mentira. A realidade é essa. Né? Só que a gente não quer enxergar, porque nós somos os responsáveis por isso. E se eu olhar que a minha vida está ruim, eu vou botar a culpa em quem? E muitas pessoas justamente fazem isso, né? Não, a culpa é do meu pai, a culpa é porque meu pai não me ensinou, a culpa é porque minha mãe separou, e aí a gente começa a achar culpado nos outros e não muda. Enquanto a gente justifica, por isso a palavra que começa a mover o céu na terra é arrependimento. Não me interessa como eu cheguei, não me interessa quem foi que me levou para a bebida, não me interessa quem eram os meus amigos que estavam comigo, vítimas também. Né? Quem me levou para a prostituição, a pornografia, os filmes que eu comprava, eu tinha uma locadora inteira de filme pornográfico em casa. Então, tudo isso, a culpa foi minha. E eu é que posso deixar isso a hora que eu quiser. É uma decisão. Qual é a decisão? De eu não seguir esse caminho, fazer uma conversão. E aí a Flavinha, como o Beto disse, foi chamada a isso primeiro através da irmã, a importância da gente apresentar Jesus, a importância de uma live dessa, onde as pessoas vão tendo conhecimento e principalmente trazendo esperança. Porque é difícil você falar para uma pessoa assim, para uma mulher, ora 10 anos para o seu marido. Ela vai olhar e falar, o quê? Tá doido? Impossível, eu não vou conseguir. Mas deixa eu te dizer, todos os dias Deus vai te dar a porção do que dia. você passa o dia. Amém. Todos os dias. Por isso você vai tendo força nisso. E aí a Flavinha começou a conhecer e começou a mudar. Eu chegava de madrugada, bêbado sempre, né? Porque vivia na rua, já casado, já com a nossa casa, os meus filhos já dentro de casa vendo isso, imagina. E aí a Flavinha sempre me esperava, acordada, eu chegava, era aquele estresse, aquela briga, onde é que você estava, com quem você estava, cheirando roupa e motivada, obviamente, por uma raiva. É um sentimento que vem dentro da gente. Eu lembrei da Flavinha pulando do carro, da história. Vai, não é essa história não, vai pra outra. É porque eu lembrei, tu dizendo... Beto. Não, vai, continua. Eu te amo, viu? A Flavinha... Vai! Flavinha! Ei, Flavinha, eu te amo, Flavinha. Quero morrer teu amigo. Vou contar. A gente subindo ali a IPTG, no CIA. Hoje eu vejo isso. Obviamente, né? O carro cheio de capeta e a gente subindo a IPTG. IPTG não, o CIA ali, né? Na pista do CIA ali. 3 pistas e a gente brigando dentro do carro, discutindo. Imagina se tinha anjo. Não tinha anjo nunca, né? Anjo já tinha descido há muito tempo. E a gente gritando e brigando dentro do carro. Eu devia estar uns 60 por hora. Meu amigo, foi a primeira hoje, eu entendo o que é aquilo. É demônio puro.
Rapaz, a Flavinha foi simplesmente puxada de dentro do carro, ela abriu a porta e pulou. Eu a 60 por hora. Quando eu olhei a porta aberta, que eu olhei no retrovisor, ela estava dando 2 piruetas, caiu em pé e saiu andando na contramão naquela pista. Eu olhei aquilo, encostei o carro, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabia do mundo espiritual. Falei, a mulher é linda. Ei, Rodrigo, eu acho que a tua conversão começou aí, viu? Não, Beto, você não imagina. Eu sofri demais. Aí, Beto, eu desci e fui lá tentar pegar ela, os carros buzinando, e ela andando no meio da rua, irada, e eu tentando segurar ela. Você precisa de ver como é que foi. Mas o que presta atenção, muitos casais, hoje a gente ri, mas muitos casais estão vivendo isso, e outra, estão indo para esse caminho que depois gera agressão física, delegacia, cadeia, violência doméstica, é isso mesmo. violência doméstica. Perigo. Então, é o laço. Amarrou, e aí ele vai só puxando. A hora que você vê, quantos testemunhos a gente tem, por exemplo, da pessoa acordar dentro de uma cadeia e não sabe por que parou ali. Verdade. Atropelou alguém, bêbado. Tem vários, mas não vamos entrar nisso. Vamos voltar para cá. E se puder botar o mudo aí no Beto, para ele não me interromper mais. O Beto, para, Beto. E aí, a Flavinha volta e ela começa a ser ministrada, começa a ser exortada e começa a entender, Nath e Beto, o principal, né? O que é isso? O Beto está sentindo encontro, Rodrigo. 15 minutos. 15. Tem não, Rodrigo. Não mais, minutos. vai. Tem número de live que pode ficar ou não? Vai. Entendendo, né? Aí, velho, Beto, a minha mulher começa a ter esse entendimento, e essa mulher que me esperava para brigar, para questionar, um dia eu chego em casa, por volta de 2 da manhã, quando eu entro, essa mulher tinha deixado um bilhete na entrada, dizendo: seu jantar está no micro-ondas. Eu entrei, olhei aquilo, achei muito estranho, isso nunca tinha acontecido. Eu fui no micro-ondas, abri, tinha um prato pronto lá, e eu peguei aquele prato, olhei. Obviamente foi a primeira visão que eu tive do mundo espiritual. Eu me vi tremendo, babando na cozinha, né? Porque com certeza tinha veneno naquela comida, no meu pensamento na época. Falei, ela deve ter contado para algum pastor de uma igreja evangélica, e esse pastor falou: boba, não se mata não, mata ele e fica com tudo. E fui lá no quarto, cutuquei ela estava dormindo, não acordou, voltei, olhei de novo essa comida, botei no micro-ondas e fui dormir. Acordei no outro dia, a Flavinha já tinha saído para levar os meninos, liguei para os meus amigos, falei: preciso conversar com vocês, minha mulher tentou me matar. A estrutura da minha casa era de pânico, era de guerra, era de briga, e aí eu fiquei com medo. Saí mais uma vez de madrugada para contar, para conversar com todo mundo, e quando eu cheguei tinha de novo esse bilhete. Eu falei: bom, se não me pegou ontem, não vai me pegar hoje, né? Claro. Fui lá no quarto, falei: bom, já que ela quer, vamos ver como é que vai ser. Acordei ela e falei: vamos jantar comigo. Essa mulher levantou, sorridente. Eu falei: não é possível, é muita vontade de morrer, né? Já tinha falado que tinha tentado suicídio. Falei: agora vai morrer nós dois. Tentamos um de frente para o outro. Eu peguei o prato, dividi a comida, botei um pouco para ela, ficou um pouquinho para mim. Fiquei olhando para ela, esperando ela comer primeiro para ver a reação, né? Se ia espumar a boca, se o olho ia virar, o que ia acontecer. E não aconteceu nada. Ela começou a mastigar, feliz da vida. Eu peguei, olhei para o meu prato, falei: não é possível que ficou do meu lado o veneno, né? Pensei. E ela comendo, feliz da vida, falei: vou começar também, seja o que Deus quiser. Peguei e comecei a comer, abreviando. Foi uma noite, para mim, surreal. Não vou dizer sobrenatural, porque eu não conheci isso ainda. Mas foi uma noite surreal, onde eu comecei a travar aquilo que eu chamava de inteligência, de sabedoria. Falei: o que está acontecendo na minha casa? Eu continuo o mesmo. Essa mulher que antes brigava comigo agora está me amando? Como assim? Eu não sabia que ela começou a ser ministrada que amor é decisão. Ela decidiu me amar, independente de quem eu era, independente do que eu estava fazendo. O amor de Jesus tinha chegado na minha casa. E isso tudo constrange, Beto. Isso tudo constrange. Verdade. E eu lembro que a gente foi deitar, ela foi deitar sorridente, feliz da vida, e eu não consegui dormir aquele dia. Falei: cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei... Perdi o controle.
que atmosfera é essa que está tendo na minha casa? Minha mulher está mudando. E começou, obviamente, várias situações, onde eu ainda muito reticente com relação à igreja, não queria saber aonde era, não queria saber nada disso. E a Flavinha começou a mudar. Aquela mulher que era bipolar, aquela mulher que estava em depressão, que não se cuidava, começou a se cuidar, começou a se arrumar, começou a ficar bonita de novo. E aí, um belo dia, a gente numa festa, a gente saiu dessa festa de aniversário de amigos, uns amigos me chamaram e falaram, a gente quer conversar com você. Falei, o que foi? Não, é porque a gente viu a Flavinha, né? Ela está se arrumando agora, ela está bonita, né? Tá sorridente. Eu falei, é. Aí eles falaram assim, pois é, você tem dito que ela tem ido muito para a igreja, né? Eu falei, é. Aí eles falaram, pois é, Rodrigo, você não está entendendo, não? Eu falei, o quê? Ela falou, Rodrigo, igreja não muda a mulher, não. O que muda a mulher é o homem. Ela está com amante. E é engraçado, porque aquilo que a gente faz, se a gente se colocar como a vítima, você não quer. E quando entrou em mim aquilo que eu fazia com ela diariamente, talvez, semanalmente, né? Adulterava semanalmente. Quando inverteu, que eu imaginei que eu agora era o traído, eu travei. Eu travei. Então eu comecei a mexer no telefone dela, eu comecei a tentar ligar as coisas, aonde ela ia, que hora que ela demorava, com quem que ela estava saindo. E é impressionante, né? Como a gente alimenta isso e a gente vai pirando. E aí, nesse intervalo, foi quando ela me convidou e eu falei, bom, agora eu vou pegar esse cara que está também dentro da minha casa, vou sair com ela. E ela me convidou para ir para a igreja e eu fui, achando que eu ia pegar o amante. E quando chegou lá, era realmente a porta de uma igreja evangélica. Era a última coisa que eu queria parar, era na porta de uma igreja evangélica. Entrei, depois de dizer várias situações, de querer ir embora a hora que eu chamasse. Ficamos no último banco. Todas as condições que você colocou, né? Todas as condições. Era a última coisa que eu queria. O preconceito que o mundo coloca sobre isso, né? Que é justamente, eu creio, hoje muito, muito claro isso, que é a porta para a gente conhecer o céu, né? É a palavra, é a igreja, a estrutura de tempo. E aquele dia eu entrei e tive uma experiência lá dentro incrível, porque aquela igreja me recebeu, eram umas 100 pessoas, aquela igreja me recebeu com muitos sorrisos, a pastora que estava ministrando pediu para que todos eles me abraçassem, eu recebi mais de 100 abraços aquele dia, e foram abraços que eu nunca tinha recebido na vida. Eu lembro de escutar o coração meu batendo igual o coração daquelas pessoas, na mesma frequência. O abraço era tão forte que o coração ligava ao outro coração, encostava e eles batiam na mesma frequência. Eu nunca tinha tido essa experiência com ninguém. E de pessoas que você nunca tinha visto na vida, né, Rodrigo? Nunca tinha visto, nunca tinha visto. E aquele dia mexeu muito comigo, porque cada abraço que eu tinha, que eu recebia, eu sentia sentimentos que eu nunca tinha sentido. O amor de graça, um amor feliz, um amor alegre, um amor independente de receber nada de volta, sem interesse nenhum. E eu sentei impactado com aquilo. Era uma coisa nova para mim. Eu sentei, olhei para ela e falei assim, o que está acontecendo aqui? Porque, de novo, eu comecei a travar minha cabeça. A minha sabedoria, a minha inteligência não explicava aquilo. E ela olhou para mim e falou assim, meu amor, dá uma olhada lá na frente. Eu olhei, tinha um painel bem lá na frente na igreja. Aí eu olhei, tinha uma foto minha. Eu olhei aquilo, falei, é uma foto minha? Ela falou, é. Aí eu falei, o que uma foto minha está fazendo aqui? Ela falou, meu amor, tem 7 anos que essa igreja está orando por você. Uau! Então tinha 7 anos que essa mulher estava orando, que essa mulher estava esperando que eu enxergasse aquilo que ela já estava vivendo, aquilo que ela estava aprendendo, aquilo que ela estava sentindo, a presença de Deus, o sopro do Espírito Santo que estava enchendo ela. Obviamente, ela queria que eu vivesse. E ali começou tudo, porque eu saí daquele lugar dizendo para ela que nunca mais voltaria, mas aquele lugar nunca saiu de dentro de mim. Aqueles abraços, a batida do coração, a frequência cardíaca que eu senti e que eu vivi naquele lugar, nunca saiu de mim. Isso foi muito tempo atrás. Logo em seguida, essa união estável que a gente tinha, porque eu tinha por mim que eu não casava, que eu não ia casar, um medo muito grande de separar.
Então eu tinha uma proteção, né, um boicote comigo mesmo, de que se eu não casasse eu podia separar. E aí, depois disso, em 2009, 9/9/2009, a gente alinhou isso. E é impressionante que como a gente começa a cumprir princípios, as promessas do Senhor começam a chegar, né? E foi impressionante, porque em 2009 a gente casou, no dia 31/10, a gente alinhou isso. A gente já estava junto há 9 anos. E depois disso, 2012, ainda demorou 3 anos depois, com muita coisa a Flavinha vivendo, eu ainda aprontando muito, tendo essa relação fora da casa em primeiro lugar, amigos, coisas individuais, não conhecendo a palavra, mas a Flavinha foi transformada. Eu via a Flavinha orando, eu via a Flavinha lendo Bíblia, eu via que estava acontecendo algo que eu não explicava. Era o espiritual que a gente não conhece, né? É. E logo em seguida, eu fui num jantar na DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e ali, depois de muita oração, ali depois de ler a palavra, de já buscar aquilo que a Flavinha estava vivendo, tentar entender esse livro que ela dizia que mudou a vida dela. E naquele jantar eu levantei a mão, escutando justamente o nosso discipulador, o pastor José Carlos Pereira. Eu escutei ele falando de Jesus, e quando eu escutei ele falando de Jesus, eu falei, cara, é isso aí que eu quero, é esse Jesus. Como assim? Eu tenho esse Jesus, tu precisa levantar a mão, eu quero. E eu levantei a mão, aceitei, ele fez uma oração por mim, eu fui embora, sem saber quem ele era. Eu tinha ido escutar o analista do Banco Central. E olha como é o preconceito. Eu nunca imaginei que um analista do Banco Central podia ser um pastor, por exemplo. E a gente foi embora, eu sem saber de nada. Passadas 2 semanas, a minha mulher me convida para ir na igreja do pastor Pereira. E eu falei, pastor Pereira? Não conheço, eu não vou em igreja evangélica. E ela falou assim, não, é o analista do Banco Central, aquele que você escutou. Eu falei, não, aquele lá é José Carlos Pereira. Tem um Pereira também, mas deve ser primo. Esse pastor aí é primo dele, não é ele. E era. E eu lembro que 4 semanas a Flavinha foi e eu ainda relutei, porque eu estava dentro de mim ainda quebrando um preconceito, achando que tudo isso era religião. E eu já tinha uma religião. E na realidade eu desconhecia que é um relacionamento. E quando eu fui para Adã, no qual hoje eu faço parte do corpo pastoral, eu recebi, depois de muitos anos, depois de 5, 6 anos, quando eu entrei naquela igreja, eu recebi abraços justamente iguais àqueles que eu recebi naquela igreja, em outro lugar, de pessoas que nunca se viram entre as duas, e o meu coração e a frequência do meu coração Amém. entrou na mesma frequência daquela igreja. Ali eu vi, tem algo aqui que eu preciso conhecer, tem algo aqui que eu quero viver. E foi assim que começou tudo. Logo em seguida veio Beto e Nath, veio o aniversário da Flavinha, né? E a gente começou essa caminhada que eu não tenho dúvida nenhuma vai terminar no céu. Amém. Amém. Amém, amém. Eu fico olhando assim e vendo você falar tudo isso, né, Rodrigo? Óbvio que a gente tem que encurtar muito a conversa, porque senão a gente teria que fazer umas 10 lives aqui. E eu lembro a primeira vez que eu vi a Flavinha, foi na casa da Claudinha, não foi, Flavinha? Eu tinha ido lá pela primeira vez, eu tinha ido lá contar o nosso testemunho do que Deus tinha feito na nossa casa. E a Flavinha disse assim... eu não tinha a Ana ainda, só tinha o Caio. Tinha o Caio. Eu só Não, tinha o tinha Caio. Ana, não. Já tinha? Tinha, você tinha te dado. Né? Ela Era nasceu em janeiro de 2012. Ela era uma bebezinha. E eu lembro que a Flavinha disse assim, amiga, eu queria tanto fazer um curso para casais, mas será que o Rodrigo não vai aceitar e tal? Eu digo, amiga, calma, vamos descansar, porque Deus é quem sabe. E foi interessante porque no primeiro Casados ele veio com muita resistência ainda, né? Quando ele fez. Mas ali o Senhor já nos falava que ele ia ser um grande homem de Deus, que ele ia ser um pastor, né? Eu lembro como se fosse hoje ele entrando lá em casa e Deus me mostrava ele com a Bíblia grossa debaixo do braço e Deus dizia assim, ele vai ser aquele que por onde ele passar ele vai pregar. Olha aí. E Deus tem sido tão maravilhoso porque no dia 3 de setembro de 2017,
duas promessas se cumpriram na minha vida e na vida da Flavinha, porque quando eu estava separada, Deus uma vez usou uma profeta para dizer que Deus estava me entregando um homem que ia ter o coração segundo o coração de Deus, que ia ser um homem quebrantado na presença dele, que ia ser um grande pastor. E assim também Deus falou para Flavinha que aquele homem que tinha um coração de pedra ia ter um coração de carne, e que Deus ia entregar para ela também um grande pastor. E exatamente no dia 3 de setembro de 2017, o Beto e o Rodrigo foram consagrados pastores, né, na mesma igreja, naquele mesmo dia. E eu lembro que quando eu olhava para o altar, vendo o óleo sendo derramado sobre a cabeça deles, uma voz dizia assim para mim: você entende que não existe oração que caia por terra? Que não existe lágrima que você chore, que Deus não recolha? Então, no momento oportuno, Deus cumpre a promessa. Mas vale ressaltar, né, Flavinha, que Deus não queria só o coração do Beto e do Rodrigo. Na verdade, Deus queria os nossos corações. E quando nós, de fato, nos entregamos, nos derramamos na presença do Pai, né, e descobrimos esse lugar que a gente não consegue viver longe nunca mais, que a gente tem prazer, né, que a gente tenha o regozijo, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Não tem preço que pague isso, né? A gente relembrar tudo isso, a gente relembrar tudo que a gente viveu, né? Hoje vocês cuidando cada vez mais de família, já ministraram aí, já quantos casados? 10, 12? Quantos? 12. Já ministraram para 12 turmas de casados, já ganharam quantas vidas aí para Jesus, já resgataram quantas famílias. E é interessante porque há uma década atrás vocês estavam caminhando para um divórcio, né? Um divórcio de corpo, né? Porque, na verdade, vocês já estavam casados 10 anos atrás? Foi em 2012 que vocês casaram? A gente casou em 2009. Isso. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e ouvindo tudo isso de vocês, porque hoje, né, Rodrigo, você que tinha todo um preconceito, hoje você é um pastor integral de uma Assembleia de Deus, né? Um lugar onde você dizia que jamais entraria. Na verdade, você é uma autoridade hoje nesse lugar. Essa semana eu estava dizendo para o Beto que toda vida que eu olho para a vida de vocês, especialmente da vida do Rodrigo, eu digo assim: Deus, o Senhor tem sido fiel aos teus propósitos, né? Não é a nós, é aos teus propósitos. Amém. E como fortalece a nossa fé, como fortalece a nossa convicção de que nós fizemos a melhor escolha, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui nos ouvindo que vai receber uma injeção de ânimo, Amém. né? Que vai receber uma esperança renovada de verdade, né? Porque o Beto e o Rodrigo, eles sempre brincam quando ministram juntos, né? Se teve jeito para o Beto e teve jeito para o Rodrigo, tem jeito para qualquer um. E isso é uma grande verdade. Porque em nenhum momento da vida dos dois eles imaginavam um dia abrir a Bíblia para ler. Imagina para pregar. Né, Rodrigo? O Beto, quando eu casei com o Beto, eu lembro demais que ele dizia para mim, ele disse assim: Nathalie, eu brinco com ele, né? Porque ele disse que olha aqui em casa, para onde ele olha, tem menino, né? Porque são 3 aqui na terra e já tem um na barriga. Ele olha e disse assim: Nath, é muito menino, é muita criança. E eu falei para ele, eu digo: pois é, meu amor, para você ver como o homem faz planos, mas Deus cumpre o propósito dele. Porque o Beto dizia com todas as letras: eu nunca vou casar. Ele teve um background de uma família destruída, né? Os pais se divorciaram e ele era muito novo. Então, foi codificado na mente dele que casamento não precisava casamento. Não dava certo. E não dava certo. E aí ele já casou. E aí ele dizia: olha, Nath, eu já casei. Filho, nem pensar. E agora é pai de 4 filhos. Então, assim, você vê como Deus faz. Né? Você vê como Deus muda a mente. E outra coisa, 4 filhos é apaixonado, só falta morrer por causa desses meninos. Eu digo para ele, rapaz, mas como é que pode? Um dia desse não querer ter filho, e agora olha como é que ele é apaixonado por esses meninos, alucinado, deita no chão, rola, se declara 1000 vezes por dia, né? A Ana que diz: papai, tá bom, eu já sei que o senhor me ama. Para. Top. Então, é muito lindo ver tudo isso, sabe, o Rodrigo e Flavinha? É muito lindo ver a Flavinha hoje com autoridade, com intrepidez, né? Uma mulher que não queria mais viver, hoje ministrando vida, Amém. Ensinando para mulheres aí, toda hora tendo grupo de mulheres, ensinando na casa,
trazendo esperança, admoestando, botando o dedo na cara e dizendo assim, tá errado. Uma pessoa que mal abria a boca, né? Que a única coisa que fazia, eu lembro que conheci a Flavinha, ela só chorava. Ela mal falava. E Continua chorando. não, mas é muito menos, chorava mais. É diferente. E eu fico muito feliz, de verdade, de ter vocês aqui, né? A gente tem uma caminhada muito linda aí, nós estamos caminhando junto aí há 10 anos. 8 anos? 2012, 8 anos, 2012. E é muito lindo ver a velocidade que Deus está levando vocês para o reino, né? A velocidade que Deus está usando, a velocidade que vocês... Eu falei para o Beto, eu digo, gente, lembrar que o Rodrigo parou hoje e é pastor integral. Como é que pode, gente? Eu fico olhando, eu fico sem acreditar como é que Deus faz, né? Tem uma frase do Guga, né, que ele diz, Deus demora muito tempo para fazer uma coisa de repente, né? Então, assim, Deus, na hora que Ele quer fazer, Ele faz. E o que eu queria fazer agora, nesses minutos finais aqui da gente, eu queria pedir para que você, Flavinha, trouxesse assim, as suas considerações finais. E eu queria que você olhasse para a Nath e fizesse essas considerações finais, exatamente falando para todas essas mulheres que estão escutando a gente. E depois eu vou pedir que o Rodrigo também faça essas considerações finais, falando para mim, exatamente também para que todos os homens que estão aqui escutando a gente, que eles possam escutar agora nesse momento, né? E exatamente no final eu quero orar por essas famílias que estão aqui, sabe? Essas pessoas, elas estão representando famílias, elas estão representando casas, né? Gerações. E eu creio que nesse momento a gente pode orar por essas famílias e pode profetizar sobre essas famílias, Amém. sabe? Eu creio na unção de Deus que nos alcançou, eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre, né? Nós somos prova disso, então, se o milagre... Céus e terras passarão, mas a palavra dele nunca vai passar. Isso. Podemos estar no século 21, a palavra dele se cumpre, né? E eu creio que os céus estão abertos, sabe? Amém. Eu creio que a gente está no momento profético. Eu creio que isso tudo que a gente está vivendo, essa quarentena que a gente está vivendo, eu creio que é céu aberto. Eu creio que é tempo da gente trocar o coração, né? Como foi dito aqui nessa noite, trocar o nosso coração pelo coração de carne, pelo coração de Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém. Então é tempo das pessoas realmente serem chamadas para o arrependimento, serem chamadas para andar nos caminhos do Senhor. Amém. E eu acho que sempre, para isso acontecer, uma boca tem que abrir e falar, uma boca tem que abrir e convidar. E eu quero que nessa noite, assim, pela autoridade do nome de Jesus, sabe? Eu quero que vocês abram a boca de vocês e que vocês convidem essas pessoas, sabe? Do Amém. mesmo jeito que vocês foram convidados, eu quero que vocês convidem essas pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter gente aqui que está escutando a gente ao vivo, ou escutando a gente nas próximas 24 horas, que vão entregar a vida para Jesus. Amém. Por causa que vão estar escutando a história de vocês. Amém. Eu creio nisso. E eu creio que essas famílias nunca mais serão as mesmas. Amém. Eu creio, sabe? Eu creio. Isso tudo vem do Senhor. Né? Então a gente está no momento de viver isso e que esse ano ainda vai ser ano de colheita. Amém. Esse ano ainda, essas famílias vão colher, né? Muitos milagres e a paz e a alegria no Espírito que vem da presença de Deus. Amém? Flavinha, 3 minutos, Rodrigo, 3 minutos e a gente ora para encerrar. Não dá para ser uma live para cada um, não? A gente faz mais 2 outro dia. Ô, Nath, Beto pediu para eu olhar para você, para falar para as mulheres, né? E para mim é muito difícil relembrar toda essa história e não me emocionar. Porque, na verdade, as considerações finais que eu queria deixar para todas as mulheres que, de alguma forma, estão lutando em suas casas
pela restauração do seu casamento, da família, é que toda a dor que eu passei, toda a decepção que eu sofri, toda a tristeza que eu senti, vinda da parte provocada pelo Rodrigo, pelo desconhecimento dele da verdade, na verdade, foi o caminho que me levou a encontrar o grande amor da minha vida. Amém. E a partir desse encontro, com esse grande amor da minha vida, Amém, Pai. é que eu passei a viver um grande amor aqui na terra ao lado do Rodrigo. Amém. Amém. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como que você suportou orar 10 anos? É porque, na verdade, nesses 10 anos, dia após dia, eu fui sendo preenchida pelo amor que é eterno, pelo amor que consola, pelo amor que te resgata, pelo amor que te cura. Às vezes o Rodrigo brinca assim, fui eu que levei minha mulher para Jesus, e foi. E eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata a Deus por isso. Porque o que eu vejo acontecer na minha vida hoje, na vida do meu marido e na vida dos nossos filhos e das nossas gerações, é um legado de eternidade. Amém. E aí, muitas vezes, a gente quer viver a ressurreição, quer viver uma nova vida, mas a gente não quer passar pela cruz, a gente não quer passar pela morte. Só que é passando pela morte de cruz, é entendendo a mensagem da cruz, que você alcança a vida. Amém. A vida eterna no céu e a vida abundante na terra. Amém. Então, o que eu posso falar para essas mulheres que estão passando Amém. pelos seus problemas, Amém. tenham um encontro com Jesus. Amém. Se apaixonem por Jesus. Amem Jesus. Busquem Jesus. Amém. Porque Jesus vai transformar o teu coração, a tua história e vai te surpreender. Porque ele, na Bíblia, como disse o pastor Pereira, não tem, Nath. A gente não achou ainda o versículo que diz que isso é só para Natalia e para a Flavinha. Não é. Não é. Mas isso é para todo aquele que nele crê e recebe ele como Salvador e abre a porta da casa dele. Então, por favor, mulheres, não desistam. Perseverem, amem e perdoem. O pilar do casamento de vocês é Jesus. E desse pilar sai 2 subpilar, não sei como é que fala isso não. Amor e perdão. Amém. Não desista. Amém. Muito, Amém. muito. Vocês, casados para sempre, amigos para sempre. Amém. Muito lindo ouvir isso que a Flavinha está falando. E é uma palavra que fala para todas as mulheres casadas que estão aqui que o grande amor da sua vida está já na sua casa, né? E que precisa só de alguns ajustes para esse grande amor aflorar, né? Ou voltar a acontecer. E, na verdade, com Jesus vai ser muito melhor do que o que já foi um dia, né? Amém. Então, é muito bom ouvir isso. Rodrigão, para os homens que estão nos escutando. Para os homens, eu quero dizer que tudo aquilo que eles têm buscado no mundo, eles vão encontrar no reino. A palavra de Deus diz que um cara morreu por nós, Jesus, e que a gente precisa entregar a nossa vida para ele. Jeremias, quando fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Amém. Né? Fala que ele é que sabe aquilo que ele tem para a gente. Os sonhos dele são maiores que os nossos. Sabe? Para a gente dar certo. Então, parar de lutar contra Deus. Parar de buscar no mundo aquilo que só existe em Jesus Cristo. E muitos vão falar assim, mas eu não quero ser pastor. Se você não quer ser pastor, seja no mínimo o homem da sua casa. O homem de Amém. Deus da sua casa. Amém. Isso aí vai fazer com que o céu seja estabelecido no seu lar e que você vai começar a viver aquilo que você sempre buscou. Porque não tem vida. Eu não troco nenhum dia da minha vida hoje por anos que eu vivi sem conhecer a palavra do Senhor. Amém. Então, por favor, se alinhem com Deus, porque através disso vocês vão conhecer aquilo que vocês sempre buscaram. Amém. Amém. Flavinha, 10 anos de oração já foram sobrepujados por 2 anos na glória. Deus é tão maravilhoso que a gente olha para trás e parece que 10 anos foram 10 dias.
né? E o que são 10 anos diante de uma eternidade? Não é nada. Então, Não é quando a nada. gente lembra que todo preço que a gente paga de oração, de clamor, de choro, diante de uma eternidade, se torna nada, né? E a Bíblia fala que a gente já vai usufruir do reino aqui na terra. Então, eu digo muito isso. Eu tenho vivido com o Beto o benefício do reino na nossa casa há 11 anos, e eu falo que parece que aqueles 4 anos que a gente viveu em crise foram 4 dias, 4 horas. É completamente sobrepujado mesmo. A gente, né, até esquece, né? A gente olha para trás e a gente nem lembra, não dói, né? Porque de fato fomos alcançados por um amor que cura, que transforma, né? E essa live é para isso, é para te inspirar a continuar acreditando. Nós temos aí agora 4 minutos. Porque se a gente encerrar antes, a gente vai perder. Flavinho, Rodrigo, amor eterno. Foi o céu que nos uniu e a gente vai estar junto até o céu. Obrigada mais uma vez por vocês terem aceito esse desafio de rasgar a vida de vocês na frente de milhares de pessoas que estiveram aqui conosco nessas 2 lives, viu? Deus abençoe e recompense muito vocês. E nós temos muitas coisas em comum, né, Nath? Verdade. Muitas, 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 muitas. Temos mesmo. Nosso amigo LP, pastor LP, que está lá na Havaí agora aqui, ó, a esposa dizendo que ele se emocionou muito, chorou muito ouvindo o testemunho de vocês. O LP é uma pessoa querida, um pastorzaço, né, um amigo precioso, que hoje largou tudo também para poder viver, para servir. Largou tudo para ganhar tudo. Largou tudo para servir, para ser um missionário nas nações. LP, eu te amo, LP e Tata, a gente ama muito vocês, amamos, viu? Demais. Deus abençoe abundantemente. Orar? Vamos orar. Nath, faz essa oração. Vamos orar? Eu queria que, em nome de Jesus, Pai, as palavras que forem lançadas aqui, que elas sejam decretos no céu e que elas se estabeleçam na terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos em o teu nome mesmo, Pai, determinar, declarar, gerar, Deus, nesse momento de oração, os teus milagres sendo estabelecidos na terra, assim como o Senhor sonhou no céu. Pai, que nesse tempo de quarentena, o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, assim como dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Deus, que o Senhor venha nos atrair com cordas de amor, Pai. E que o Senhor venha nos laçar para esse lugar, levando a nossa vida cativa ao teu reino, nos libertando de toda opressão, de todo laço do inimigo. Sabemos, Pai, que as nossas famílias são escolhidas do Senhor. A tua palavra nos garante que no ventre da nossa mãe já havia uma história escrita para cada um de nós. E nós cremos, Senhor, que essa história ela vai glorificar o teu nome. Por isso, dê ordem aos teus anjos para trabalhar em nosso favor. Dê ordem aos teus anjos para guardar cada lar aqui representado. Dê ordem aos teus anjos para revelar, através também do teu Espírito, a verdade que nos impacta, nos transforma e nos deixa entrar num novo tempo. Um tempo onde a cultura do reino se estabelece. Pai, obrigado pela vida do Rodrigo e da Flavinha. Abençoa eles, Senhor. Deus, assim como o Senhor trouxe milagres sobre a vida deles, assim como na minha casa com o Beto, Senhor, derrama milagres, Senhor, sobre todos os lares que estão aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. E que todos eles, Senhor, glorifiquem o teu nome por onde eles forem, por onde eles passarem. Traz a identidade de filhos. Nós queremos ser conhecidos não como evangélicos, crentes, católicos, não. Não é esse título. Nós queremos ser conhecidos como filhos do Abba, Pai. Então, Deus, traz essa identidade cada vez mais firmadas em nós. E que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó também seja o Deus do Beto, Deus do Rodrigo, assim como o do Rodrigo, da Flavinha e o meu, e de todas as pessoas que estão nos ouvindo e da nossa descendência. Nós fazemos essa oração por fé, orando no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Vamos, gente, tem que fazer selfie todo mundo. Peraí, Quanto tempo tem? Peraí, tem 1 minuto. Gente, tem que fazer selfie e marcar a gente no Instagram. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. De novo. sorrindo. Ai, eu tirei com foto assim, peraí. Galera, faz print dessa tela, posta no story de vocês e marca a gente, que a gente vai ficar muito feliz de repostar também. E manda para as pessoas essa live, para elas assistirem, as duas, né? Nath, ó,
Que Deus abençoe vocês cada vez mais, surpreenda vocês. A gente começou junto e vai terminar junto. Okay? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amamos vocês. Um beijo. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Um beijo.